Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. É com alegria que nos reencontramos mais uma vez, em mais uma terça-feira, para que possamos estudar o Espiritismo, estudar a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que nos faz lembrar de Jesus e nos explica muitas coisas que nós não compreendíamos das suas lições, das Escrituras, e nos ajuda a viver melhor. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. E hoje nós vamos abordar um capítulo em que Manuel Filomeno nos oferece uma oração ao médium fiel. Então sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro fraterno, a este nosso encontro feliz, para que possamos juntos, mais uma vez, pensarmos, nos vincularmos a Jesus e então buscarmos encontrar o nosso sentido nesta vida, o objetivo da nossa vida, compreendendo as leis da natureza, as leis divinas. E quando nós pensamos em oração, é interessante a estratégia utilizada pelo autor para, através daquelas frases, das proposições em que nós nos dirigimos a uma força superior, nós nos dirigimos a Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo força, pedindo esclarecimento, nós vamos, na realidade, tendo uma conversa com a divindade, mas ao mesmo tempo com a nossa consciência. Porque quando nós vamos conversar com Deus, nós precisamos, ainda que ali na hora, ir desenvolvendo o nosso pensamento, desenvolvendo uma ideia do que é que eu preciso, do que é que eu preciso melhorar, quais são as forças que eu necessito, quais são os meus pontos de fragilidade, quais são os meus desafios atuais. Então a oração, ela representa um verdadeiro divã pessoal, em que muito mais do que apenas um pedido a uma força superior, nós também olhamos no espelho, nós olhamos para nós, numa oração sincera, numa oração verdadeira, uma oração que não se limite à fala, à repetição de determinadas palavras numa espécie de protocolo religioso. As orações, as preces que são decoradas, que têm uma forma específica, ela tem muito valor, um valor imenso, mas desde que eu me conecte ao que está ali proposto, eu me despreocupo muitas vezes da forma que eu vou utilizar. Então a oração decorada, que tem uma forma específica e uma fórmula específica, ela nos ajuda nesse sentido, porque eu já sei o que eu vou dizer na sua apresentação, mas eu preciso fazer o esforço de me conectar à proposta, o que está dito, porque senão vai ser apenas uma mera repetição de palavras. Mas quando nós vivenciamos uma prece, uma oração, ela passa a ter aquilo que a espiritualidade nos esclarece, que seriam 3 dimensões. Uma prece, ela tem 3 dimensões. Ela não se limita à dimensão do pedido, do petitório, da solicitação, do apelo. Não, esta é uma dimensão da prece. A primeira dimensão da prece, porque parte de nós, é justamente esta que nós falamos, em que nos colocamos diante de um espelho. Nós vamos mergulhar no processo de autoconhecimento, porque a prece nos leva a entrar em contato com os nossos medos, com as nossas fragilidades, com as nossas necessidades. Então, a prece faz isso, é um processo profundo de autoconhecimento. E ela é também, a partir do momento em que o meu olhar é para a minha essência, porque a prece nos convida a isso. Eu vou olhar para o espiritual, tanto que nós costumamos fechar os olhos, buscar um local calmo, buscar colocar uma música, às vezes, que nos acalme, que tranquilize, que sirva de plano, ela fica ali no plano de fundo, harmonizando o ambiente, que não me leve a ficar acompanhando a letra da música, mas que apenas
me afaste dos elementos exteriores, visuais e sonoros que poderiam me dispersar. Então, a gente busca esse olhar interior. Então, a prece é uma vivência do Espírito. A prece bem sentida, verdadeira, é uma experiência toda espiritual. Não importa a religião que você tenha ou mesmo que não tenha, mas ela é uma experiência da essência do ser, da consciência, do íntimo. Então, ela já tem essa dimensão. Então, ao mesmo tempo que nos leva a um autoconhecimento, amplia a nossa vibração dentro daquilo que eu já consiga, dentro do meu nível evolutivo. Então, veja, essa é a primeira dimensão, é a dimensão íntima, intrínseca, pessoal, espiritual. Processo de espelho, de autoconhecimento e, como a consequência natural deste processo, também de ampliação da minha vibração espiritual, dentro da minha oscilação possível. Então, eu vou ampliando a minha capacidade vibracional dentro dos meus padrões mínimo e máximo, e então eu me aproximo do máximo, porque eu então me abstraio um pouco do que é exterior, do que é material, e vou para a minha essência espiritual. Então, na matéria, eu acabo sendo mais a minha essência espiritual. Esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão, ela está ligada ao pedir, ao solicitar. Então, eu me dirijo a uma força superior, que pode ser o próprio Deus, na sua magnitude, o Criador, pode ser alguma entidade espiritual ou algumas que eu considere como intermediários entre mim e Deus, que facilite esse meu contato, e aí pode ser Jesus, se for católico podem ser os santos, pode ser a figura simbólica do Espírito Santo, que seria o Espírito de Deus, que na realidade no Espiritismo nós entendemos como uma simplificação da ideia da intercessão espiritual por espíritos benfeitores e superiores. Então, aquilo que em outras vertentes do cristianismo é entendido como uma figura única, o Espírito Santo, que ali está a representação espiritual de Deus, nós entendemos como a manifestação divina através de criaturas por ele criadas, obviamente, mas que já tem um nível mais elevado. Então são os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, que cumprem este papel. Então, quando alguém se dirige ao Espírito Santo e diz que ouviu o Espírito Santo, muitas vezes ouviu o seu benfeitor espiritual, o mentor espiritual. E então este petitório, aí ele sai da condição de monólogo e ele vai para um diálogo com uma força espiritual. E nenhuma prece sincera, nenhuma prece verdadeira, ela é perdida. Então, quando eu faço uma prece, ela vai ser direcionada para a ambiência espiritual, para as consciências espirituais que estejam incumbidas do atendimento daquele gênero de demanda, de necessidade. Então eu posso até direcionar para uma figura específica, para um familiar desencarnado, para o meu benfeitor, para o benfeitor espiritual da casa onde eu frequente ou trabalhe, para um santo, para uma figura qualquer, para Jesus, para Deus. Não significa que a consciência que recepcionará de imediato aquela mensagem, aquele petitório, será a que eu encaminhei. É claro que Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece todas as nossas preces de imediato. E antes mesmo de nós exteriorizarmos esse nosso pedido, ele já sabe o que acontece em nossa mente, quais são os nossos anseios. Mas em relação às criaturas encarnadas e desencarnadas, e aí os benfeitores que eu solicito auxílio desencarnados, necessariamente a prece não vai ser recepcionada por aquele que eu direcione, mas por um espírito vinculado àquele gênero de necessidade. Pode ser o meu benfeitor espiritual, que vai estar sempre ciente dos meus reclamos, das minhas necessidades, das minhas dificuldades, mas essa prece pode ser captada por um outro espírito. E às vezes a gente faz uma prece para um espírito, um familiar desencarnado, por exemplo, que não tem a condição
de compreender, de recepcionar ou mesmo de atender o meu pedido. E essa prece vai ser direcionada para um espírito que tem assim a condição de avaliar e de atender. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, por exemplo, uma personagem do livro, é um livro de André Luiz por Chico Xavier, ela começa a orar pela sua mãe, pedindo à sua mãe desencarnada que auxilie no processo de enfermidade de uma outra pessoa próxima. A mãe não estava em condição, ela estava desequilibrada no mundo espiritual, então ela nem recepcionava a prece, mas aquela prece foi redirecionada para a colônia espiritual, de onde saíra aquela mulher que fazia a prece, aos amigos espirituais ali do grupo, da família espiritual, e então eles passaram a tentar atendê-la. Então ali foi dito que essa foi uma prece refratada. É o processo de refração que o espelho faz. Então a luz bate no espelho e ela pega a angulação e segue. Então essa prece foi refratada. Era uma prece pedindo auxílio, uma prece pedindo ajuda. Quem era o destinatário imediato da prece não tinha essa condição, nem percebeu, mas a prece foi direcionada para quem estava na condição. Então aí a segunda dimensão da prece, o pedido. A primeira, autoconhecimento e melhoria da minha vibração como uma consequência. A segunda, pedido. E a terceira, que está conectada às outras dimensões, mas ela já é um plus. Na prece, nós podemos ter também uma atitude de protagonismo espiritual. O que é que isso significa? Que além de eu entrar em contato comigo, com as minhas necessidades, no meu processo de autoconhecimento, e por conseguinte melhorar a minha vibração, além de eu fazer uma solicitação para auxílio espiritual, eu também poderei dar de mim em favor de uma causa, de alguém. Então, quando uma mãe faz uma prece pedindo por um filho, quando alguém faz uma prece por pessoas que estão em situações difíceis, quando alguém faz uma prece por alguém que está enfermo, além de solicitar o auxílio espiritual, eu poderei estar doando as minhas energias salutares, um pouco ali dos meus fluidos vitalizantes em auxílio àquela pessoa. Quando alguém faz um passe, aplica um passe, por exemplo, e está em atitude de prece, vibrando, atrai benfeitores espirituais que vão auxiliar naquele passe com as suas energias, mas nós também estaremos participando do ano das nossas energias. Então aquele beijinho que a mãe dá às vezes no lugar que a criança diz que está doendo, uma prece por alguém, um familiar que está adoentado, ali muitas vezes nós estamos exteriorizando os nossos fluidos ectoplásmicos numa frequência de saúde, numa frequência de harmonia que vai envolver o destinatário do nosso carinho, do nosso amor e que vai acalmá-lo. Então, às vezes, uma pessoa que atende alguém no hospital, que vai visitar um doente, que vai visitar um preso, vai visitar uma pessoa numa situação difícil e que pega na mão carinhosamente, pega no ombro, às vezes alisa o cabelo, alguém que está prestes a desencarnar. Ali você está compartilhando uma energia salutar. Então, você se torna também protagonista num processo de cura espiritual, de cura física. Então, esta é a terceira dimensão da prece, em que eu me torno um agente de saúde, um agente de amor, um agente de harmonia. Então, vejam aí como a prece é importante, como esta ferramenta que a todos foi dada para que nós nos aproximássemos da nossa essência, para que nós nos aproximássemos da espiritualidade e para que nós pudéssemos colocar a serviço do bem os nossos talentos, os nossos dons espirituais. Em O Livro dos Médiuns, há um trecho em que, quando vai falando ali do poder da prece, vai falando da mediunidade curadora, dos médiuns curadores, é dito que algumas pessoas desenvolvem a capacidade de auxiliar no processo da cura pelo olhar. O olhar de bondade, o olhar de caridade, o olhar de amor. Então você está ali olhando, desejando o bem da pessoa e aquilo vai exteriorizar fluidos positivos. Alguém consegue auxiliar no processo da cura, agir como um protagonista no processo com um simples toque, um toque na mão, um toque carinhoso, um toque respeitoso. Então ali você compartilha um pouco do que você tem.
de positivo. E também é dito claramente, expressamente, que algumas pessoas conseguem auxiliar na cura com a prece, com a oração. Essa ação de dar-se, de entrar em contato consigo, com a espiritualidade, com a divindade, e então também potencializar os seus próprios talentos e auxiliar. Então vejam que a estratégia de Manuel Filomeno de Miranda é maravilhosa, porque ele nos oferece uma prece para o médium fiel e nos leva a pensar naqueles elementos que todo cidadão, toda pessoa que deseja assumir um papel que é a todos conferido, de ser intermediário da divindade. Todos somos médios, todos somos intermediários, podemos ser intermediários da divindade. Nós renascemos para desenvolver os nossos talentos. Eu renasci para pagar. Não, este pagar é um processo que a gente utiliza essa expressão de desenvolver este talento, de melhor compreender uma realidade, de desenvolver minha resistência diante das dores, das dificuldades, de ir superando as minhas revoltas, as minhas irritações diante daquilo que não acontece como eu penso, diante da ingratidão de outras pessoas. Então, vejam que aí também há o desenvolver de um talento. Não é se pagar e ser punido simplesmente por isso. Não, ali é um processo educativo. Então, nós reencarnamos para desenvolver talentos. Nós, às vezes, temos esse modelo de Deus que vai me punir, e isso e aquilo. Não, Deus não pune ninguém. Ele oferece oportunidades, campo de trabalho e campo de aprendizado. E aí nós acreditamos muitas vezes na figura alegórica do Satanás. A figura do Satanás é uma figura mítica, é um mito, é uma alegoria que foi potencializada, estimulada em algumas etapas da história, no campo religioso, para amedrontar, para prender, para fazer as pessoas obedientes a determinadas orientações, mas também é fruto ainda da nossa ingenuidade espiritual. Então é mais fácil eu terceirizar aquele padrão que eu ainda possa trazer de inferioridade, os meus desejos, os meus vícios, e eu terceirizo. Então a minha responsabilidade é só cair na tentação que alguém me fez. Quando na realidade eu caí na tentação a mim mesmo, às minhas próprias tendências, aos meus próprios desejos. Mesmo aqueles que nós consideramos obsessores, são apenas agentes provocadores daquilo que nós trazemos. Ele é, de certa forma, um espelho. Se um malfeitor espiritual, um espírito ignorante chega e fala, vá lá, Patrick, faça isso, utilize isso, uma substância negativa, ou seja, fale isso para a pessoa, coloque ela no seu lugar, humilhe. Se fala isso e eu já tenha superado este padrão de viciação física, material ou espiritual, aquilo não vai ter ressonância nenhuma em mim. Só terá ressonância se aqueles elementos ainda estiverem presentes em mim. Então o obsessor, na realidade, ele é alguém que nos ajuda a ver quem nós verdadeiramente somos. Quando nós superamos aquilo, eu nem vou assimilar uma inspiração negativa nesse sentido. Então o Satanás, aquele que não se deve dizer, aquele que as pessoas têm até nome de dizer, aquilo ali representa apenas o que o bicho-papão era utilizado aí em algumas gerações para amedrontar crianças, o velho do saco em algumas regiões, a cuca na época ali do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então são figuras alegóricas, representativas da individualização do mal interior de cada um, que na realidade é a ignorância do bem e a ignorância do amor. E aí vamos ver como é essa prece, porque nos dizeres da prece nós vamos encontrar aquilo que nós deveremos buscar, cada um, para nós mesmos. Então é o capítulo 13 do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Oração do Médium Infiel. Vamos fazer, já que é uma oração, ela por inteiro, e depois nós acrescentamos algumas reflexões. Senhor da vida, fazei de mim instrumento da vossa misericórdia, a fim de que eu possa contribuir em favor da sociedade na qual me movimento, oferecendo os recursos espirituais que estejam ao meu alcance. Iluminai a minha consciência
e guiai os meus sentimentos de forma que me possa transformar em ponte espiritual para que os irmãos desencarnados em sofrimento, por meu intermédio, recebam os esclarecimentos necessários à sua libertação. Concedei-me a bênção da misericórdia e da compaixão, para que a sublime luz da caridade se esparza do meu amor, beneficiando os corações amargurados e os espíritos que se encontram em desalinho, estorcegando nas traves invisíveis da revolta e do desespero. Favorecei-me com o discernimento para melhor compreender e atender os compromissos que por mim se encontram firmados desde antes do berço, não me desviando em momento algum dos deveres de elevação e de paz. Amparai-me a fragilidade moral, fornecendo-me energias benéficas, portadoras de ternura e de carinho, a fim de poder superar as provas do caminho, tomado de agradecimento por tudo e sem resíduos ou mágoas de qualquer natureza. Ajudai-me na difícil escalada evolutiva, em face das amarras vigorosas que me atam à retaguarda, de onde me ressumam os problemas não resolvidos. Alçai-me aos páramos, ao cume, ao ponto mais alto, da imarcessível, ou seja, da incorruptível, da duradoura luz de que necessito, vencendo as sombras teimosas que me ameaçam o avanço. Auxiliai-me na docilidade. Auxiliai-me na docilidade, dando-me coragem para exercer a bondade, concedendo-me nobreza para melhor compreender, ensejando-me clareza mental na aceitação das ocorrências. Clareza mental na aceitação das ocorrências. E favorecendo-me com a couraça da fé para não desanimar nem temer. Propiciai-me sabedoria para distinguir o que devo fazer daquilo que não me é lícito realizar, de modo a evitar no futuro conflitos desnecessários ou arrependimento injustificável. Vós, que sois a vida, tende misericórdia do vosso fâmulo, ou seja, do vosso servo, do vosso criado, que se encontra disposto a servir, mas teme equivocar-se, repetindo os calamitosos delitos do passado. Facultastes-me a oportunidade de trabalhar na mediunidade, porque, através do ouvido, do esquecimento de mim mesmo, dos interesses mesquinhos a que me apego, possa deixar-me diminuir as imposições do ego enfermo para facultar a outros espíritos a oportunidade de reabilitação e de reconstrução do mundo íntimo, crescendo no rumo da sociedade feliz do amanhã. Honrado pelo tesouro da mediunidade, favorecei-me com a simplicidade interior, com a abnegação necessária e o entusiasmo sem alarde na obra de amor a que dás continuidade através do tempo. É um pedido. Fomos favorecidos e precisamos da simplicidade interior, abnegação necessária e entusiasmo sem alarde. Reconhecendo-me portador de debilidade no que se refere às forças moral para tão grave realização, qual é o ministério, que é o ministério de amor e de luz, em vós, Senhor, busco os recursos de sustentação e as diretrizes de segurança para seguir com devotamento e humildade até o fim. E conclui: Senhor da vida, ponho-me sob a vossa proteção,
deixando que se faça em mim segundo a vossa vontade e não a minha própria. Então vejam que belíssima oração que nos leva a perceber aí quais são as lutas comuns àqueles que se colocam, que se habilitam para serem intermediários do bem. E embora exista uma abordagem voltada para aqueles que exercem a mediunidade ostensiva, lembremos, todos nós, como está lá no último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Chico Xavier, todos nós somos convidados, somos colocados no mundo por Deus para sermos intermediários da sua vontade. Em O Livro dos Espíritos é dito que a reencarnação tem dois objetivos principais: promover através das provas, das lutas, das expiações, das experiências, a nossa evolução, o nosso aprendizado. Esta é uma finalidade. E a outra é para nos possibilitar a que cada um de nós tomemos a parte que nos compete na obra da criação, ou seja, o papel de colaboradores da divindade, porque a sociedade avança sob as benesses do Criador, mas através do trabalho das criaturas, com o auxílio, a direção da espiritualidade amiga, mas respeitando sempre o livre-arbítrio individual, que no seu somatório constitui o livre-arbítrio coletivo. Então, aquele que atua na área da saúde é sim o intermediário da misericórdia divina para diminuir o sofrimento, a dor, para auxiliar aqueles que passam por estes processos, e todos passamos em algum momento, em algum nível, a compreender aquela experiência, a ter fé, a ter resignação, a fazer uma leitura daquele processo e a buscar superar-se intimamente, espiritualmente. Quem trabalha no campo da justiça, um advogado, por exemplo, ele é convidado a ser um intermediário da realização da justiça, do esclarecimento do seu constituinte. Então ele vai esclarecer o seu constituinte dos seus direitos, dos seus deveres. Ele vai, se uma questão se transformar numa lide administrativa ou judicial, ele vai ser o porta-voz da pretensão, da fala, da tese daquele seu constituinte e defensor dos direitos que ele faça, sempre havendo convite, e seja qualquer o campo da atuação, que aquele que se faz intermediário daquele valor, e aqui no exemplo a justiça, que ele tem uma postura ética, comprometida com a verdade, e não com a verdade apenas, quando a gente fala verdade processual, aquilo que as provas dizem, mas com a verdade real, com a verdade do que aconteceu. E aí todo aquele que atua na área da justiça, servidor, o policial, que também tem a sua atuação policial, mas que também é um colaborador da justiça, aqueles que trabalham no campo administrativo, no campo de contas, no campo previdenciário, no campo judicial, do Ministério Público, da Justiça, todos são convidados a serem agentes da realização da justiça, do esclarecimento das consciências, para que haja uma equalização e que todos possam perceber que o meu direito só existe enquanto eu não nego o direito do outro, que o meu direito vai até onde se inicia o direito do outro. Na verdade, os nossos direitos se confundem ali. Aqueles que se fazem intermediários de uma mensagem espiritual têm esse papel, ainda que não dotados de uma ostensividade mediúnica. Vão ser ali agentes da palavra divina, da fonte maior, da fonte da água que nunca cessará. Então vejamos, os educadores, os professores. Já contei aqui uma história que aconteceu ali numa universidade de Baltimore, nos Estados Unidos, em que um professor de sociologia pede aos seus alunos que façam uma pesquisa em campo, analisando a condição de 200 moradores de um bairro periférico, com uma condição social muito difícil ali naquela cidade. E depois daquela análise, daquela coleta de dados, o professor pergunta aos seus alunos qual era o prognóstico que eles faziam para o futuro daqueles 200 alunos, e a voz geral foi de que eles teriam muitas dificuldades para se estabelecerem como pessoas bem-sucedidas, materialmente e moralmente também, por todas
as tentações e dificuldades que os envolviam. Só que passados 25 anos, já com uma nova turma, um novo professor, ele resgata aquela pesquisa e então pede que os seus alunos possam voltar a campo e analisar o que foi que concretamente aconteceu com aqueles 200 alunos. Só 180 foram encontrados, a maioria, porque 20 tomaram outros destinos e não foram mais localizados. Mas desses 180, só 4 tiveram uma vivência em que caíram, que não conseguiram superar as dificuldades, que tiveram equívocos na vida. 176 se transformaram em pessoas bem-sucedidas, materialmente e também moralmente, transcendendo os limites de vitória e de conquista dos seus ancestrais, dos seus parentes ali, dos seus ascendentes. E então aquele professor ficou curioso, olha, isso aqui foge ao que seria esperado. Pessoas que vivem numa periferia, com dificuldades, mergulhados num ambiente de crime, muitos sem a figura do pai, com dificuldades na alimentação, dificuldades para estudar, e hoje são pessoas estabelecidas na sociedade, com bons empregos, com famílias constituídas. O que foi que aconteceu? E então foi pedido pelo professor aos seus alunos que perguntassem àqueles, fossem até aqueles antigos alunos, agora homens e mulheres bem-sucedidos, que o que foi que aconteceu. E todos disseram que o fator determinante foi uma professora, que todos eles tiveram naquela instituição educacional que estudavam e onde que foi foco da pesquisa. E deram o nome da professora. Aquele professor ficou curioso, professor de Sociologia da Universidade de Baltimore, e encontrou a professora e foi conversar com ela e saber qual foi. Ela inventou um método novo, ela teve um trabalho social diferente, e quando ele conversa com ela, já velhinha, mas com muita vivacidade, ela olha para ele e, respondendo à sua indagação de qual for o método utilizado, ela falou: professor, eu simplesmente amava aqueles garotos. Ou seja, a força do amor que consegue levar luz aos ambientes de trevas, que consegue levar fé a quem tem dúvidas, a quem não acredita em nada, que consegue levar esperança a quem está desesperançoso, que consegue acalmar o coração daqueles que têm revolta. Então ela conseguiu, ela fazia da melhor maneira possível o seu trabalho, porque era feito com amor, mas ela ia além, ela via ali seres humanos e buscava auxiliá-los. Então ela foi, sem dúvida nenhuma, uma fabulosa médium intermediária na vida daquelas pessoas. Foi determinante. Eles tiveram o livre-arbítrio, mas houve esse fator de auxílio, de amparo. Vejamos a tarefa da paternidade e da maternidade, tanto daqueles que contribuem com o material genético, mas sobretudo aqueles que contribuem durante o processo de proteção, de educação, de formação, de auxílio ali na constituição das bases intelectuais e morais de cada ser. Olha como é determinante o exemplo de um pai, de uma mãe ou de quem cumpre essa função na vida de uma pessoa. Quantas pessoas deixam de fazer algo errado, de seguir os seus impulsos ainda que traz do passado, em razão da força presente, do amor, da disciplina, do exemplo de um pai e de uma mãe. Como a gente vê tanto também, por outro lado, pessoas que se equivocaram, pessoas que têm funções de relevância, e a gente vê os filhos e filhas também se equivocando com equívocos muito parecidos. Ali, o exemplo pernicioso do pai. Então, a paternidade, a maternidade, este papel é determinante, é uma missão, está dito no Livro dos Espíritos, uma missão que cada um incumbe dentro do processo da educação daquele espírito que renasce, que traz as suas tendências, mas ali na infância, adolescência, esses excessos da sua personalidade estão um tanto quanto adormecidos. É uma massa moldável que permite uma superação. Então todos nós exercemos esse papel de médios do bem, de médios da educação, da saúde, da justiça, da fraternidade, do amor, e nos engajando, e muitas vezes a espiritualidade também nos vê como um potencial auxiliar no campo espiritual, na comprovação da imortalidade, e em algum momento nos confere uma tarefa para que nós também possamos desenvolver os nossos talentos mediúnicos. Então tudo é num crescendo, vai ampliando um contínuo
Então vejamos que maravilha. Mas aqui da oração, eu gostaria apenas de destacar 2 parágrafos. Um deles eu até ressaltei na hora da leitura, que foi quando Manuel Filomeno de Miranda nos diz: honrado pelo tesouro da mediunidade. A mediunidade é um tesouro, é uma possibilidade, que não indica superioridade daquele que a possui e a detém. E aí é um cuidado que devemos ter. Todo aquele que começa a ter um talento mais desenvolvido, ele tem que olhar para si e verificar. Isso não significa que eu seja eticamente, moralmente, intelectualmente superior às outras pessoas. Mas alguém que desenvolveu este talento ao longo dos seus esforços, mas que só é agora existente, só tem essa vazão porque houve uma permissão divina, da espiritualidade, da misericórdia divina. Mas é algo que nós devemos aproveitar, é um tesouro. Ah, e se eu não quiser desenvolver, eu trabalhar com a minha mediunidade? É um direito seu. E não lhe trará qualquer prejuízo se você canalizar essa energia específica que você traz, e é uma energia específica de aglutinação, de atração, de percepção do mundo espiritual. Aquele que tem uma mediunidade ostensiva, ele já tem uma característica diferente no seu corpo espiritual, ele tem uma expansividade maior, ele tem uma capacidade de percepção, uma sensibilidade maior e também de atração do mundo espiritual. Então, mas se você canaliza essa energia para atividades positivas, honestas, dignas, justas, em favor de si mesmo, da sua melhoria verdadeira e da coletividade, não vai ter problema nenhum. Agora, se você simplesmente enterrar o talento, então aquela sensibilidade aguçada vai ser utilizada pela espiritualidade que está em desarmonia, e isso pode nos atrapalhar um pouco. Mas vejam aqui perdão, o que é dito: honrado pelo tesouro da mediunidade, favorecei-me com a simplicidade interior, algo que nós devemos buscar, a abnegação necessária e o entusiasmo sem alarde, na obra de amor a que dás continuidade através dos tempos. Então vejam aqui o convite à humildade, à superação do orgulho, para que a gente possa não se perder no caminho, não ser vítima de si mesmo, do seu ego enfermo, que ali se mostra através de um orgulho exacerbado, de uma vaidade, de uma indiferença com o outro, de se achar melhor do que o outro. Então, uma atenção que todo aquele que vai ganhando mais ferramentas e às vezes um local de maior visibilidade é simplicidade interior, que se refletirá numa simplicidade na sua expressão exterior, necessariamente não na sua vestimenta, mas também não terá excessos. Será alguém discreto, alguém que estará bem sintonizado com o bom senso, com a razão. Abnegação necessária. Abnegação é priorização. Porque a gente fala abnegação, fala negar a si mesmo. E algumas pessoas, mas eu vou negar a mim mesmo. Isso não é um processo em que pode me fazer mal, que psicologicamente esteja superado. Não, não é nesse sentido. É eu estabelecer prioridades espirituais. Então eu vou ter que dizer não sim para algumas coisas, para algumas experiências. Mas eu não estou negando a mim mesmo. Pelo contrário, eu estou confirmando a mim mesmo como espírito, buscando identificar quais são os meus compromissos, quais são as possibilidades melhores para o meu espírito, em que eu de fato vou conseguir galgar novos degraus na nossa escada evolutiva, simbólica, metafórica. Então, eu confirmar a mim mesmo naquilo que deve ser, na essência, nos valores espirituais, nos objetivos espirituais. Então, abnegação necessária. Vou negar aquilo que eu preciso negar, porque não é indispensável, não é tão relevante para o espírito, e vou me focar no que é importante. E o entusiasmo sem alarde. Então, entusiasmo, alegria, disposição, vontade canalizada para o bem fazer, mas sem alarde. Porque o alarde ele denuncia aquele que quer aparecer ou aquele que está num processo de desequilíbrio.
E o outro parágrafo que eu gostaria de destacar, porque ele traz vários elementos de grande valia para a nossa reflexão. Auxiliai-me na docilidade. A docilidade, claro que não é algo fingido, não é algo que eu vou criar ali um verniz apenas exterior, mas eu desenvolver esse esforço de contenção dos ímpetos raivosos e coléricos, porque às vezes eu tenho indignação diante do erro, do crime, do mal. Isso é ótimo. Está indignado, porque aquilo não é digno, é indigno. Então, em relação ao que não é digno, que não é justo, que não é correto, que não é bom, eu devo ter um in, que é a negação. Então, indignar-se não se confunde com enraivecer-se, com encolerizar-se, com ter essa resistência que tanto se fala, que as pessoas fazem, né? Resistência, não passarão e tal. Sim, resistir sim, mas o meu remédio deve ser, primeiro, eu fazer aquilo que eu acho que é o bom, que eu prego para os outros, que eu acho que é devido. Então, eu ser um exemplo do que eu prego. Porque só aí eu vou ser considerado, só aí eu vou ter uma capacidade, vou chamar a atenção das pessoas. Olha, fulano fala da caridade, ele fala a caridade. Ele fala da honestidade, ele é honesto. Em todos os campos. Ele fala da justiça e ele é justo. Ele faz alguma coisa errada, ele procura já reparar, reconhecer o erro. Não fica se apegando a esses elementos que ainda o nosso mundo atrasado traz, em que muitas pessoas se livram do que fizeram, não porque não fizeram, mas porque foram habilidosos, foram sedutores, então, porque são protegidos de determinadas pessoas. Não. Então, eu prego a justiça e eu devo ser justo, verdadeiro, inclusive com aqueles que eu não admiro ou que acho que estão equivocados. Então, o primeiro lugar que eu tenho que me colocar é, nessa resistência, é eu ser justo. O segundo lugar é buscando fazer as minhas colocações nos ambientes adequados, mas com uma postura de equilíbrio, de respeito, vendo em cada cidadão um irmão que, se hoje erra, está cometendo o erro que eu cometi há muito pouco tempo e que lá na frente, esses que erram, desde os criminosos que estão nos presídios de segurança máxima, até os criminosos de colarinho branco, até os criminosos que usam vestes religiosas, vestes talares, seja o que for, eles serão benfeitores no futuro, serão espíritos crísticos, estão na mesma caminhada que todos nós. Então, olhar para esses, não concordar nem conivir com o equívoco, com o erro, mas também não me exasperar, não me abalar, não me destemperar. Então, buscar ter esse equilíbrio, fazer aquele trabalho verdadeiro que Gandhi fazia, que Jesus fez, que tantos fizeram, que marcaram tanto o mundo. Então, é este o caminho que nós devemos fazer. E a docilidade é algo que nós devemos buscar. Se não temos ainda, devemos buscar, fazer o exercício. E nós veremos que é um ótimo cartão de visitas. Uma pessoa educada, uma pessoa que demonstra uma nobreza, não essa nobreza de palácios, de reis e rainhas, de duques e condes, nada disso. Isso aí fala só com a nossa vaidade humana, é a nobreza espiritual. Com o maior exemplo, Jesus. Então vejamos aqui, honrado pelo tesouro auxiliai-me na docilidade, dando-me coragem. Olha outra coisa que a gente precisa ter, coragem para exercer a bondade. Então, eu preciso ter coragem para exercer a bondade? Precisa. Porque a gente precisa ter momentos de abnegação. Nós precisamos, muitas vezes, não dizer ou não fazer aquilo que o outro quer que eu faça, mas buscar fazer o que é bom, o que é justo e o que é correto. Vivenciar o sim, sim e o não, não, mas com docilidade. Mas para vivenciar o sim, sim e o não, não, eu preciso ter coragem. Coragem de assumir as minhas convicções, os meus desejos, as minhas pretensões legítimas e verdadeiras, éticas, concedendo-me nobreza
para melhor compreender, ensejando-me clareza mental na aceitação das ocorrências e favorecendo-me com a couraça da fé para não desanimar nem temer. Então, a clareza mental, que vai me ajudar a distinguir o certo do errado e também aceitar aquilo que eu não consigo superar. Eu quero muito fazer e não consegui. E aí eu preciso fazer uma análise. Por que é que eu não consegui ainda? Vai ter a resposta para o meu intelecto, e aí essa clareza mental, essa capacidade de distinguir entre uma coisa e outra, a condição do outro, a condição do mundo, a necessidade de eu estar onde me encontro atualmente, de passar pelo que eu passei. Então, é uma resposta para a consciência, para o intelecto. E para o coração, para o espírito, a couraça da fé para não desanimar e não temer. Lembremos Jesus quando nos falou: eu vos dou a paz, a minha paz eu a dou, mas não a dou como o mundo a dá. Não vos turbeis, nem se atemorizeis, nem vos atemorizeis. Então ele fala de um novo padrão de vida em que eu enfrento as dificuldades do mundo com fé, com a certeza da bondade e da justiça divinas, com a certeza de que eu não passaria por algo que eu não preciso, ainda que eu não esteja fazendo no momento nada que justifique, mas a certeza da imortalidade me diz que lá atrás algo eu fiz. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, há uma frase da espiritualidade que nos diz que a justiça sempre alcança o criminoso. A justiça divina sempre alcança o equivocado. Então ela nos alcança. E quando ela nos alcançar, que nós possamos ter esse discernimento, essa clareza mental para compreender e a couraça da fé raciocinada, da fé na imortalidade, que vai nos auxiliar a superar todas as dificuldades e todos os obstáculos e ao final eu me transformar num verdadeiro atleta. O atleta que pula as barreiras, que pula os obstáculos, que desenvolve força, que desenvolve coragem, determinação. Um atleta do amor, um atleta da fraternidade, um atleta que se coloca como um membro do time, da seleção de Jesus, da seleção do bem. Então, meus amigos, que possamos fortalecer as nossas preces, as nossas orações, termos a consciência dessa ferramenta maravilhosa que Deus colocou em cada ser e que neste diapasão nós possamos chegar a extrair as melhores notas de luz, de paz, de fé e de amor. Que Jesus nos abençoe sempre e nos envolva com a sua paz. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.